A casa caiu, dossiê revela quem está por trás de Miguel Oliveira. É o vídeo que eu vou reagir hoje com vocês. Nossa, ele tá nessa desde bastante tempo, né? Porque aí ele deve ter o quê? 7 anos no máximo. O assunto do momento continua sendo ele, o Miguel Oliveira, né, conhecido como Pastor Mirim, falso profeta, dentre tantos outros adjetivos. Mas e se eu te dissesse que por trás desse menino tem uma história pesada, cheia de manipulação, mentiras e interesses financeiros? Isso daí, quem não sacou ainda tá perdido, né? Porque é o óbvio, a galera fala muito do Miguel, mas esquece que por trás dele tem pessoas, tem adultos, tem líderes de igrejas que participam de tudo junto com ele, então... Pois é, pelo menos é isso que esse dossiê que foi criado aí pelo canal No Entanto e está viralizando bastante, promete nos entregar. Ele tem imagens, fotos, tudo bem... com bastante evidência, né? A gente vai Então é o react do react, rapaziada. Entender tudo hoje, né? A gente vai reagir a esse vídeo que expõe tudo o que estaria por trás da fama do pregador Mirim, desde falso testemunho de cura que comoveu o país, passando pela atuação direta da própria mãe como mentora dessa farsa toda, até as denúncias de exploração infantil que chegaram ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Nesse começo aqui eu já quero falar algumas coisas, né? O Miguel, ele é um caso muito claro de como a igreja brasileira, principalmente, sofre de uma má gestão eclesiástica. E para quem não é da igreja, eu tô falando de realmente pessoas sérias que são comprometidas com o que realmente a Bíblia diz sobre as coisas. Por conta disso, por ter a falta desse tipo de gente, situações como a do Pastor Mirim e de tantas outras, Pastor do Pix, um monte de bizarrice que a gente costuma ver por aí, acontece e não vai ser a última vez. O Miguel, ele só vai ser mais uma dessas bizarrices que acontecem, e é óbvio que o Miguel sabe o que ele tá fazendo, principalmente agora que ele tem mais idade, mas como vocês viram no vídeo, desde pequeno ele tá nessa, muito por influência dos pais, então tudo isso tem que ser levado em conta nessa hora. Então é muito mais fácil só falar do Miguel, que ele é o que tá em evidência, mas quem usufrui dos pics que ele tá recebendo não é só ele, né? Então é uma coisa aí pra se pensar. Afinal, o Miguel, ele é uma vítima ou ele é um cúmplice do personagem que ele mesmo ajudou a alimentar? Eu sou do time que ele é uma vítima à primeira instância, só que agora ele também, né, pela idade, ele também consegue se aproveitar disso. Esse dossiê traz alguns pontos importantes sobre quem de fato é Miguel Oliveira, como foi a sua infância com a sua avó, quando ele começou a imitar ali pregadores que ele admirava, como que a mãe de Miguel, a Érica, ajudou na criação desse personagem religioso, baseando-se inclusive num falso testemunho de que o menino teria nascido surdo e sem as cordas vocais. Esse dossiê também traz como Miguel ele acabou virando esse produto religioso e que a sua mãe então seria responsável por controlar as suas agendas, selecionando inclusive as igrejas que ofereciam os melhores cachês. Infelizmente, galera, o que o rapaz aí do Não Adivinho falou é verdade. Ele, assim como muitas outras coisas que ocorrem hoje na igreja, principalmente igreja brasileira, existem muitas bizarrices ao longo do mundo aí, quando se fala de igreja, mas aqui no Brasil é peculiar porque como nós somos um país pobre, né, em sua maioria, então é muito fácil esse tipo de situação aflorar por aí, porque é o tipo de personagem que vai
vai explorar aquela questão de que você vai receber a sua bênção, a sua vitória e tudo isso que é mais comumente chamado hoje de teologia da prosperidade, né? Que dentro da igreja é um problema e fora da igreja acaba sendo só mais um alvo aí para ser atacado, com razão, infelizmente. Miguel teria sido doutrinado desde pequeno a repetir os discursos criados por sua mãe, e aos poucos ele começou então a gostar da fama, do dinheiro, da bajulação, passando assim de vítima a cúmplice de toda essa situação. A gente vai conferir tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O vídeo em questão é esse daqui, Dossiê Miguel Oliveira, o pastor que poderia ter sido. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. Vocês já conseguem ver que desde sempre o Miguel imposta uma voz, né? Isso tudo é treinado, tá, gente? Infelizmente, provavelmente isso partiu até da casa dele, que deveria ser um porto seguro. A mãe dele, não sei se o pai é presente, enfim. É a realidade. Eu sou um cristão, né? E eu vendo esse tipo de coisa, eu não consigo sentir nada além de tristeza, porque o evangelho, de fato, não tem nada a ver com isso daí. O Miguel, ele é um produto do seu próprio meio, e no meio religioso, infelizmente, as pessoas não querem saber de Deus, elas querem saber de como elas vão melhorar a vida delas, seja de forma sentimental, material, e o Miguel, ele é uma das respostas que esse meio oferece para essas pessoas. Então é o que eu costumo dizer para os meus conhecidos, para os meus próximos, que numa situação dessa em que pessoas são exploradas, igual ele pedindo 10 mil no Pix de oferta e ele recebendo isso muitas vezes, isso não é só culpa dele, porque se a oferta chega nele, significa que pessoas se dispuseram a isso, e a gente pode discutir até que ponto essas pessoas foram manipuladas para isso, mas nesse contexto sempre tem a lógica do dar para receber. Então eu tô dando esse dinheiro porque eu espero receber o dobro ou algo parecido. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel. Olha ele aí, pequenininho, você viu? Ele deveria ter o que ali, uns 5 anos de idade, se marcar? E quem está por trás desse menino? Vocês podem ver que é muito memético, né, o que ele faz. E realmente, gente, tirando aí toda a questão da polêmica, de como ele tá se portando hoje em dia, a infância dele foi roubada, né? Foi roubada, porque uma criança na idade dele deveria estar fazendo outras coisas, né? Deveria estar brincando, interagindo com crianças da idade dele, e não nessa posição que é culpa da liderança dessa igreja aí, por exemplo, do vídeo, que permite esse tipo de coisa acontecer, falando que é Deus que tá fazendo, quando na verdade isso não existe. É só a gente olhar pro que a gente tem de referência, que é a Bíblia. E aí dá pra saber o que que é e o que que não é. E esse tipo de situação é a situação que não deveria acontecer. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo um menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? Caramba, 2 anões, velho. Que loucura que é essa, velho? Parece o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações.
São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. Ele fala que a mãe dele era ali de religiões de matriz africana, né? Acredito que candomblé. Aí ele fala que quando aconteceu o milagre com ele lá, de repente, ali aos 3 anos, ele queria ir muito numa igreja e começou a pregar ali, meio que do nada, né? É isso que ele conta. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Isso é muito louco, tá? Isso é muito louco. Então ele fala que a família do Miguel é contra, fora a mãe, o pai, provavelmente, que administram toda a carreira dele, mas se a família é contra, cara, vocês imaginam, sei lá, uma reportagem mais robô... Administram a carreira dele. E eu não tô falando mal do Não Adivinho, é porque realmente foi isso que se tornou a igreja atual, né? Não é mais uma questão de fé, é só uma questão de dinheiro, influência. Busta, talvez, indo até atrás da família, né? De repente, atrás da avó, pra investigar o passado. Cara, aí é inevitavelmente a queda do Miguel aí que mal começou, né? Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é, de fato, a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho, inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é a mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é... Então, se a mãe seria a mentora ali, a mente por trás da desenvolvimento. Isso é óbvio, né, gente? Não tem outra forma de você enxergar o Miguel sem enxergar alguém que criou essa plataforma para ele, que infelizmente é a pessoa que deveria ser a tutora principal, né? Uma das, né? O pai também, só que nesse caso a gente vê que o pai já tem aí seus problemas pessoais, mas é triste. O movimento desse menino, né, cara? Isso é muito louco, né, mano? Você vê, cara, nossa, que é bem... É aquelas histórias de série mesmo de Netflix, né, mano? É a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato... É exatamente isso, tá, gente? Quem não tá acostumado com o contexto de igreja, o Miguel, ele basicamente ele é um rádio que reproduz tudo que ele foi exposto desde de criança e não tem nenhuma essência dentro dele, é só uma casca que ele criou juntamente com a mãe dele, né, para poder reproduzir. E infelizmente muitas pessoas dentro da igreja, elas não têm a perspicácia, né, elas não conseguem ver que não existe nada espiritual nisso, mas é aquela coisa, quando você se torna muito místico, quando esses conceitos eles são muito misturados, principalmente se o contexto for muito simples, é muito difícil esse tipo de coisa não acabar indo pra frente. Eu sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito,
Aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou. E de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente. E aí que entra um pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. Caramba, mano. Caramba, velho. Ela foi a promoter do Miguel Oliveira. Ai, gente. Parece tipo negócio daquela mãe que quer enfiar o menino mesmo num, sei lá, tem uma criança aqui, o meu filho é muito, ele canta, ele atua e aí fica tentando ir. Caramba. O menino cantava e as pessoas vendo o menininho ali com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança. Comove. Cara, pensa o tanto que esse menino aí, né, com pouca idade, já pregando, né, imitando ali as referências dele, o quanto que, né, então, supostamente aí, né, a mãe ficava... Vocês perceberam uma coisa nesse vídeo? Esse vídeo que já passou algumas vezes, o Miguel, ele tá sempre buscando olhares que aprovem o que ele tá fazendo. Então, assim, ele tá reproduzindo algo, porque é isso que criança da idade dele faz, elas reproduzem o que elas ouvem, o que elas veem, só que elas precisam de uma referência. E nesse vídeo é engraçado que o Miguel, ele sempre tá olhando pra alguém meio que como, é isso mesmo, tá tudo certinho, porque ele é uma criança, né, gente, nesse vídeo aí, né, agora ele não é mais, só que nesse vídeo ele é uma criança que nem sabia o que ele tava fazendo nesse vídeo aí, ele deve ter 5 anos, talvez, realmente é o que é, né, infelizmente... Martelando essas coisas na cabeça da criança, já 2, 3 anos de idade, né? Pra daí começar, então, a repetir tudo isso da maneira que fazia. Porque assim, cara, uma coisa que a galera tem que entender é que o Miguel, às vezes, tem uma criança pregando ali, olha que bonitinho o jeito que ela fala e tal. Ela não aprendeu a pregar assim do dia pra noite. Aquela criança... com 100% de certeza, ela foi ensinada através de estudo mesmo. Assim como uma criança de 3 anos, às vezes leva ele numa escolinha de futebol, ela já aprende a chutar uma bola, leva ela ela já começa numa escolinha, já começa a aprender a ler, já começa a aprender a falar inglês, inclusive. O meu filho tem 3 anos de idade, ele fala algumas palavras ali, às vezes a gente está conversando e tal, ele fala algumas coisas em inglês. Você fica impressionado. Então agora você imagina isso que ele tá na escolinha só. Agora você imagina se eu ficasse martelando na cabeça dele todo dia, cara. Ao invés de ele lá assistir às vezes o desenho que ele gosta, não, a gente vai assistir esses pregadores aqui. Você vai falar igual ele, ó, fala assim, fala assado. E ficar na cabeça da criança e nisso todo dia. Ela vai desenvolver mesmo esse tipo de habilidade e vai pregar lá, e você olha aquela criança pregando e você fala, nossa, que bonitinho, né? É um dom ali que Deus deu. Cara, essa criança às vezes provavelmente tá passando por um treinamento muito pesado em casa, cara, não é? E eu falo isso até porque eu já contei, inclusive, em outro vídeo, que a gente tinha um vizinho lá na casa da minha mãe, que ele era pastor, né? A gente falava que ele era pastor, mas não era pastor nada, mas ficava indo na igreja com Bíblia e tal. E a gente escutava ele ensinando a filhinha dele, inclusive filhinha assim, 3, 4 aninhos, a pregar. Ele ficava ensinando, tem que falar assim, tem que falar assado, tem que falar mais alto e tal. Cara, muito louco, mano. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia,
como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chega... Eu acredito que ele se questiona mesmo, porque recentemente saiu uma... A gente até soltou no News Adivinho já, mas saiu uma entrevista do Miguel falando ali, depois desse rolo todo, dele ser proibido a pregar, né? Ele falando assim... E tem aí, a gente achar o trechinho, ô João, coloca aqui pra galera a parte que ele fala. Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Vocês veem que a voz dele é até rouca, de tanto que ele tem que performar, né? Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldade na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição. Olha só pra vocês verem, passou daquele testemunho de que ele falava, nasci sem corda vocal, nasci sem isso aqui e tal. Tem vídeo dele na igreja, no altar, falando só, coloca a mão aqui, se colocar a mão aqui em mim, você vai ver que eu não tenho corda vocal. Sabe, parecendo o Guina, né? O Guina lá do Racionais, lá falando que tinha órgão de plástico, né? Desse jeito. E eu acredito que, de fato, nessas falas dele ali, ele acreditava mesmo nisso, porque isso foi pregado ali pela mãe dele, como uma lavagem cerebral mesmo. E aí agora, ele mais velho, e toda a galera macetando, mano, você tá metendo louco, isso aí não cola, não faz sentido, não sei o que, cadê os laudos? Ele até chegou a falar num podcast que os laudos dele não ter corda vocal, essas coisas, ele tinha, mas perdeu numa mudança, e aí também não colou esse papinho, porque você consegue ir no hospital, que aconteceu isso, por exemplo, e pegar o seu histórico de exame, e aí ele mudou o discurso nessa última, foi recente agora, nessa última entrevista, ele fala, não foi assim. E vamos combinar que, beleza, eu não duvido que essas coisas aconteçam, só que no caso dele, gente, é claramente uma muleta de promoção, assim. Pelo visto foi algo que fez com que ele ficasse mais conhecido. Então, não dá pra só engolir, mesmo se você for cristão, tudo precisa ser avaliado. A própria Bíblia, ela instiga a gente a sempre avaliar o que a gente está ouvindo, se faz sentido ou não, se é verdade ou não. Baseado em quê? Principalmente na própria Bíblia. Muitas pessoas que nunca leram a Bíblia acabam criticando, falando que não tem nada a ver e tal, mas é muito engraçado que a Bíblia, tendo a idade que ela tem, ela consegue sim tratar de questões estritamente atuais, e uma delas é a fraude, é a falsidade. Então dá pra gente não cair nesse tipo de coisa tendo um bom relacionamento com Deus e estando numa igreja que não se importa com os recursos que ela pode contrair, mas com realmente viver aquilo que Deus quer que as pessoas vivam. Eu tinha dificuldade, então ele mudou o discurso, porque ele mesmo tá vendo que não cola esse tipo, então você vê como foi manipulado. Agora a questão é, ele foi manipulado também? Acredito que sim, só que hoje ele já não é mais uma vítima, né, sim um cúmplice, né? Pela idade ele já sabe exatamente o que acontece, né? Nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que acaba virando uma tendência, né? E agora com esse estouro do Miguel, vocês pensam o tanto de pai e de mãe que tem criança pequena e são, assim, assíduos, né, na igreja, na evangélica, ou, enfim, até normalmente mais evangélica que a gente vê isso, né? Que não estão agora, nesse momento, treinando o seu filho também para tomar o Miguel como referência.
Isso é perigoso até, cara. Perigoso. Ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Como pai de um Neymar. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel, tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você. Imagina esse tipo de fala, né, agora, imaginando na cabeça de uma criança, cara. Ela vai acreditar nisso. O meu filho aqui, às vezes eu falo que se ele colocar o tênis azul dele, ele vai virar o Sonic e aí ele sai correndo pela casa. Acredita, cara. Criança acredita. É exatamente isso, porque é o poder da ingenuidade que uma criança tem, né, gente? E a ingenuidade do Miguel foi explorada desde sempre para que ele tivesse essa postura diante das pessoas, das igrejas que ele frequentava, né? Da minha oração e diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando, na verdade, não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja... Como vocês podem ver, realmente foi algo pensado, né? Articulado. E infelizmente, pessoal, esse tipo de coisa ela é fomentada, né, até em igrejas saudáveis, porque como a gente não vê Deus fisicamente, né, materialmente, então as pessoas são levadas a responderem estímulos, né, estímulos visuais, auditivos, e é por isso que a igreja ela tá do jeito que tá, porque as pessoas elas não se contentam mais em ter o conhecimento de Deus só de forma interna. Elas querem que algo externo sempre esteja cativando elas, tipo coach, né? Pessoas que são viciadas em conteúdo de coach. Ela não se contenta em querer entender como ela pode ter uma vida saudável. Ela precisa de alguém reafirmando isso para ela de forma visível, de forma que ela possa interagir. E acontece a mesma coisa na igreja quando esse tipo de situação é criada. Igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Olha quanta foto ele tem, né, cara? Essas fotos aqui não tem em lugar nenhum, mano. Então isso, querendo ou não, traz um pouco de credibilidade para tudo que esse cara tá falando aqui, né? Traz, mano. Com certeza ele correu atrás disso aí. Contato com alguém próximo ele tem. Porque olha quanta foto ele tem que não tem em outro lugar na internet, mano. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar o seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. A igreja do anão Nossa senhora, a Igreja dos Anões, cara. Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento,
Eles eram pessoas com grande abertura Olha o Miguel ali com o anão Marquinhos. na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. Pessoal, e é o destino de igrejas que possuem esse tipo de mentalidade na cabeça da pessoa que dirige, que lidera a comunidade, porque primeiro que não dá pra chamar esse tipo de contexto de comunidade, porque o que uma igreja saudável deveria ser é um lugar, uma casa onde as pessoas elas têm a comunhão com Deus entre os irmãos. E nesse tipo de comunidade não. Esse tipo de comunidade, a única coisa que você vai conseguir encontrar são pessoas sempre procurando a próxima bênção, a próxima vitória, e muitas vezes às custas dos irmãos da igreja, né? Então, não me é estranho que a igreja dessas pessoas não existam mais e que eles não estejam mais juntos. Chegou o ponto que o personagem que eles viviam ficou insustentável. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Depois ainda, Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que, àquela altura, já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu? Como uma mulher, uma menina mais velha, né? Cara, que bomba, hein, mano? Esse dossiê, hein? Que bomba, velho. Eu vou te falar, hein, cara. Não sei não se os caras ali estão, né, envolvido com o Miguel e tal, não vão tentar de algum jeitinho, dar algum jeitinho pra tirar esse vídeo dele aqui do ar, não, velho. E sei não, cara, porque é bastante coisa aí que ele tá trazendo, bastante. Já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu tô falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar, em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas, como eu disse, com exceção da irmã mais velha. Caramba, isso é muito louco, mano. Uma criança sustentando a família. E assim, a gente vê, Marcelo, hoje a gente vê isso, sei lá, você vê uma criança influenciadora, né? Tem lá um TikTok bombando, um Instagram bombando, um YouTube bombando, né? E aí essa criança vira um fenômeno e sustenta a família toda, né? E aí a família toma conta. Mas é diferente, né? Porque normalmente esses conteúdos são de crianças voltados para crianças, né? A gente teve aquele caso do Bel para meninas, vocês lembram? Deu uma polêmica também dessa parada da mãe tá ali explorando a filha ou não, né? Mas eram conteúdos de crianças. Agora aqui é outra parada, mano. Aqui o game é outro nível. Aqui não é criança. Aqui não é conteúdo pra criança. Aqui é uma criança pregando e influenciando, mexendo com a fé das pessoas. E pessoas velhas. Pessoas velhas têm dinheiro pra poder pagar, pra poder ofertar. Então o game aqui é outro totalmente diferente. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino... Poder, né? Do poder mesmo, né? Quanto poder o Miguel não tem na mão? Igual eu falo, é muito mais poder do que um influenciador ali que tem milhões de seguidores, um influenciador mirim, né? Que lida com um público infantil. Ele lida com um público adulto e com fé. Então o poder dele não tem como comparar. Vocês estão entendendo? Não tem como comparar. O enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia.
pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso. Olha, gente, vou ser bem sincero pra vocês. Infelizmente, eu não duvido que o fim do Miguel seja até trágico, em qualquer sentido que seja. Não necessariamente a morte, mas é muito difícil esse tipo de história acabar bem, viu? Porque não faz sentido ele continuar conseguindo manter esse personagem por muito tempo. Até porque as coisas mudam, né? Ele é famoso hoje porque a internet dá visibilidade pra ele. Mas as coisas mudam e quando elas mudarem, no ponto de que ele vai ser esquecido ao longo do tempo, é aí onde a gente vai saber como é que as coisas vão ficar. O profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira... Esse cara aqui, inclusive esse pastor Marcinho, ele teve num podcast ontem. Naquele podcast, eu acredito que foi com o Miguel tretou com o James, ele teve lá. Eu não conheço ele e tal, mas a galera costuma falar que ele era o tutor do Miguel. Ele até fala que não é isso, mas então deu pra perceber. Ele acolheu o Miguel, mas o Miguel já tava ali despontando, né? É tipo aquele... É como se fosse um olho. Nunca tinha ouvido falar desse cara, até porque, né, os conteúdos que eu acompanho, geralmente eu tento focar muito em acompanhar pessoas que estão comprometidas com a verdade do evangelho, né? E quando você faz isso, você dificilmente é exposto a esse tipo de realidade. Você já entendeu qual é de fato o que importa, a coisa que importa, então esse tipo de coisa não chega pra você e esses personagens aí são totalmente desconhecidos pra mim. Olheiro, né? Um clube, talvez, que tá vendo, pô, aquele menino joga bola pra caramba, cara, traz ele aqui perto da gente. Diz, fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Caramba, cara. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel. Ele falou emprejinhas, meio que empresa com igreja. Olha, se foi intencional, parabéns, viu? Miguel começa a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e alocar cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. Aí é mole, né? Aí é mole, né? Tem um Neymarzinho na família também, vai trabalhar pra quê, né? Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas até tipo um contrato, né? Tipo luva de pedreiro lá com o empresário dele. Daqui a pouco o Miguel treta com o empresário dele também. Lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha. Miguel passou
a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas. E começam a questionar. Bom, Idiotas, caralho. Ó, aí nesse ponto que ele comentou, as pessoas são menos idiotas. Vamos lá, tá, pessoal? Porque não é bem assim, não. O que acontece é que as pessoas fora da igreja que estão comentando sobre o Miguel, eles estão fazendo o que o trabalho deles exige que eles façam, que é acompanhar a tendência. Hoje tá em alta falar do Miguel, então eles vão falar do Miguel. Só que eles não têm vivência de igreja, eles não sabem o que é bom e o que é mal na maioria das vezes. Eles sabem o que aparece na superfície, que é show da fé, enfim, e esses contextos que aparecem aí em canais abertos e tudo mais. Então, assim, o que acontece é que, de fato, eu concordo em partes que as pessoas de dentro da igreja que fomentam isso, que patrocinam isso, elas estão erradas? Sim, elas estão erradas. Só que é muito mais fácil você só condenar as pessoas quando você está do lado de fora. De fato, eu não tiro a culpa dessas pessoas, mas realmente é muito difícil quando você entende que a maioria dessas pessoas vem de uma realidade muito pobre, muito simples, que elas não têm nada a perder. Então, se elas não têm nada a perder, se elas ouvem alguém que diz que elas têm algo a ganhar, então para elas faz o total sentido, entendeu? E de novo, não estou passando a mão na cabeça dessas pessoas, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que tá fazendo. Só que eu não acredito que o caminho é só falar que todo mundo que tá dentro da igreja é um otário e quem tá fora é que, nossa, sabe realmente das coisas, não. Cada pessoa tem a sua verdade, né? E é muito fácil criticar o cristianismo quando existem pessoas que se auto-sabotam e sabotam, né, a comunidade ao mesmo tempo. Um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico. É uma coisa mais racional, né? Quando estoura a bolha ali, às vezes... É que nem eu falei em outro vídeo. Falei, a impressão que dá é que só acredita no Miguel quem tá lá na igreja. Aquela galera ali, mano. Porque eu não... Muitas pessoas, muitas igrejas têm críticas ao Miguel, só que são críticas que realmente valem a pena. Eu digo isso até da minha igreja. Não foi falado nada sobre o Miguel de forma explícita lá na igreja que eu congrego, só que uma das pessoas que estava ali no microfone, ela fez um breve comentário de que, na melhor das hipóteses, o Miguel, ele é uma vítima do seu contexto. Então, assim, não é verdade que todo o contexto de igreja concorda com o Miguel. Eu acredito que uma grande parte, em sua maioria, não concorda. Só que, geralmente, a minoria barulhenta é a que tem mais visibilidade, né, gente? Isso não acontece só em contexto de igreja, acontece na política. Enfim, vocês já me entenderam. Não conheço uma pessoa, e eu conheço bastante pessoa, tanto na vida real quanto na internet, né? Mas eu não conheço uma pessoa que bota fé nessas coisas do Miguel. Então a impressão que dá é de que é somente mesmo essa galera que tá lá dentro da igreja, lá, a hora que tá pregando e tal, que acredita. E mesmo assim, dentro dessas igrejas deve ter o núcleo também que não apoia, né? São menos idiotas. Que eu acredito que seja pelo menos a metade, vai. Eu não vou falar a maioria, porque eu não conheço tudo de todo lugar, mas uma grande parte, sim, não cai nesse tipo de coisa, porque, graças a Deus, né, existem muitas pessoas por aí que estão comprometidas com o evangelho, com o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, e não tem nada a ver com o contexto do Miguel e o Miguel faz por aí, né? Igual ele mesmo aqui colocou, né? É o médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer: pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. Gente, não dá pra ficar surpreso com isso de novo, né? Pelo amor de Deus. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar.
tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um Não desmaio. adianta, né? Porque hoje o alvo é o Miguel, né? Então a galera vai tocar nesse assunto em cima do Miguel. E Sim. não nela, né? E aí é o que eu falei, o Miguel soltou já agora. Na última entrevista dele, ele já, então a estratégia agora é outra. A estratégia agora não é mais falar que nasceu sem corda e tal. A estratégia é, não, eu nasci com uma dificuldade Porque agora já não importa mais, ele já tá gigante. Não importa mais. Esse testemunho impactava. Agora ele não precisa mais desse testemunho para impactar. Ele já tá gigante. É engraçado, né, gente, que o Miguel, ele tá gigante no contexto secular, de internet, mas para quem realmente está comprometido com o verdadeiro evangelho, o Miguel, o tamanho do número de seguidores dele não significa absolutamente nada. A Bíblia também nos instrui que o menor no reino vai ser o maior. Então, a lógica do evangelho é totalmente invertida. Então, não é só porque o Miguel ele tem fama, ele tem seguidores, que significa alguma coisa. E nesse caso, é o contrário. Quanto maior ele fica, menor relevância ele tem pro contexto do evangelho e para Deus, né, gente? Vamos lá. Infelizmente, para Deus, o que o Miguel faz é o papel do diabo. Foi ali, a médica falou, sabe? Não tem um laudo, não tem um... Porque nascer sem corda vocal, sem tímpanos, caramba, aí é um negócio mais sério. Tem que ter um laudo, tem que ter um monte de coisa, né? E aí não cola. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, né? Sempre sobra pra ele, o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que Esse cara aqui desse podcast sempre traz, né? Olha, ele trouxe o pastor lá, né, o Marcinho, né? ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nem laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui, aí depois ele jogou o meme, né, o Off the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu? Vão deixar, cara. É o que eu acabei de falar. Vão deixar porque o Miguel hoje ele é maior. Isso é louco. O Miguel hoje ele é maior do que esse testemunho. Esse testemunho serviu para alavancar ele até certo ponto, mas hoje ele é maior que esse testemunho. Então esse testemunho, pouco importa agora. Só pra galera realmente que é menos idiota, né, que continua ali, não tem sentido o que você tá falando, você não consegue provar e tal, assim. Portanto, é tudo bobeira o que você fala aí, né, tá realmente pregando pra galera. E digo mais, tá, gente? Quem dá ibope pro Miguel de forma séria, né, vê nele algum tipo de seriedade, são pessoas que não estão de nenhuma forma conectadas com o evangelho, não são cristãs, tá? Isso é um fato. Pessoas que apoiam, legitimam pessoas como Miguel, né, personalidades como a do Miguel, não são cristãs, não conhecem o verdadeiro evangelho. E pra mim isso não é nada além de triste. Isso é absurdo imundo. Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco as pessoas começam a focar. Sua mãe tá doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, né? Porque ela percebeu que a igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. E eu não vejo nenhum talento no Miguel, tá? Pra mim, ele é só um estereótipo mesmo. Não tem nenhum talento ali. Ele só tem palco porque pessoas que têm poder demais proporcionam isso pra ele. Mas ele não tem talento nenhum. Isso no máximo é uma caricatura do contexto que ele se originou, né? Que ele estava acostumado desde sempre. Ninguém percebe. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra.
Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Olha lá, ó. Bom dia. Pai Senhor, se for agenda, preenche, por favor. Igreja, pastor, data, horário, cidade, redes sociais. Redes sociais é importante, né? Vai que a igreja já tem um certo engajamento, né? Desde já agradecemos a atenção. Deus abençoe. Deve ter muita gente agora tentando contratar o Miguel para poder justamente puxar ali, né? Se ela pede algum dinheiro, algum valor e tal, para poder expor o Miguel, né? Agora ela deve estar muito mais esperta, né, em relação a isso, né? Ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Eu não vejo assim. Sinceramente, eu não consigo ver dessa forma. Não dá, gente, pra gente ponderar isso que o rapaz do vídeo tá falando, porque não é talento, gente. Ele foi memeticamente instruído a fazer e ser o que ele é hoje. O Miguel é um personagem, gente. Ele é um personagem de si mesmo. Não é tão incomum assim, né? A gente já foi exposto aí a diversos personagens internet afora ao longo desses últimos tempos. E o Miguel, ele é só uma caricatura dele mesmo. Eu não vejo nenhum talento nele nesse sentido. Não mais do que qualquer outra pessoa comum. Não é porque uma pessoa ela tem resultado midiático que ela tem algum talento. O resultado midiático do Miguel vem às custas de difamar a igreja. Essa coisa dele de ser pastor e profeta não é talento. É só um personagem, tá, gente? Eu vou terminar o react por aqui, porque, enfim, não deve ter tanta coisa assim mais pra falar no vídeo. Esse é o meu canal. Eu espero que ele seja um pouco seu também. Pra isso, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau.